o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Parabéns e muito obrigado, Carlos Sanches. Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de Santos 4, Juazeirense 0. Respira que apesar do primeiro tempo meio complicado, da demora em sair os gols, hoje era um amor. O Santos encaminhou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, fez o que deveria fazer, ganhar bem da Juazeirense, foi até além do que eu achava que conseguiria, principalmente depois do primeiro tempo, abriu 4-0, dá até para pensar em poupar algumas peças semana que vem no jogo de volta, quinta-feira, e tá com a vaga praticamente certa. Precisa levar a sério o jogo de volta, é claro, precisa continuar focado, precisa apontar e corrigir os problemas apresentados, principalmente no primeiro tempo, mas ganhou de 4-0 e tem o Sanches como maior artilheiro, talvez o melhor jogador de linha estrangeiro da história do clube, é uma questão que dá para discutir, eu não estou cravando, acho que está no top ali, outros grandes também. Goleiros, a gente sabe que tem o Rodolfo Rodrigues, então provavelmente é ele o maior estrangeiro, enfim, deixa eu parar antes que eu esqueça alguém, mas o Sanches merecia essa condição, essa posição pelo que jogou nos últimos anos, e o Santos conseguiu esse 4-0 com o gol dele, o último. Bom, como hoje é no amor, tem uma notícia para os membros do canal e para quem quiser virar membro também. Tá rolando sorteio, até domingo tem uma postagem na aba comunidade aqui do canal com um sorteio do livro O Futebol Como Ele É. E quem quiser concorrer ao sorteio, só coloca lá um pontinho, um oi, um quero livro, só comenta na postagem, que aí eu pego todos os nomes e faço o sorteio. Vocês podem comentar até domingo, porque se hoje é no amor, até domingo é no amor, no sorteio é sempre no amor. Obrigado a todos que quiserem participar, porque são membros, os membros me ajudam muito, e quem não é membro também me ajuda muito, porque eu sei que aguentar propagandas não é fácil, fiquem tranquilos, eu valorizo todos vocês. Aba comunidade, tem lá sorteio para os membros, a postagem está feita lá, é só comentar, muita gente já comentou, façam, quem quiser, faça você também. 4-0, respiramos, né, depois do segundo tempo. Eu acho que a gente pode começar discutindo uma questão óbvia, que é a dos cruzamentos. Hoje o Santos deu, olha no SofaScore, 35 cruzamentos. Aí você pode falar, e teria toda a razão. Você não falou que acima de 30 cruzamentos o Santos não ganha jogos? Verdade. O Santos fez os 4 gols no segundo tempo, né? Aí a gente pode dividir esses cruzamentos em primeiro tempo e segundo tempo. Olha só, 21 cruzamentos no primeiro tempo, 14 no segundo. Tem outro detalhe, dos 21 cruzamentos do primeiro tempo, acertaram 5. Dos 14 do segundo tempo, ou seja, muito abaixo da média, também acertaram 5. No segundo tempo, os cruzamentos funcionaram melhor, e não por causa do Bruno Marques em si. Não achei que ele jogou mal nem nada, não é isso. Mas porque o Santos passou a buscar, e 2 lances de gol acontecem assim, o lado oposto, né? O último homem que entra de frente para o gol enquanto o zagueiro está de costas e ele não vê o cara passando por trás. O gol do Maddison é exatamente assim, a jogada 1 minuto antes do Maddison é exatamente assim, que o zagueiro tira em cima da linha, e a bola para o Sanches é exatamente assim também. Então é muito importante que o Santos, se vai jogar a bola alta, não precisa nem ter o pirulão lá, daqui a pouco a gente fala mais do Bruno e do Marcos, mas precisa buscar quem está livre e bem posicionado. E o Maddison no gol de cabeça estava assim, e o Sanches no gol que ele faz e se torna o maior artilheiro da história do Santos também estava. Então, inclusive no lance do Maddison não é um cruzamento, né? Vamos ser sinceros. É um lançamento do Jean Mota nas costas do último zagueiro. Ótimo, é assim que tem que jogar. Então, no segundo tempo, quando o Santos diminuiu o ritmo de cruzamentos, de 21 no primeiro para 14 no segundo, o Santos passou a jogar melhor. Mas deu mais de 30 e ganhou. Isso, quem quiser pegar o número total, é justo. O meu contraponto a isso não só é a bola do lado oposto, se você lembrar de novo, o lance do Maddison, os 2 lances do Maddison, né? O primeiro que não entra, o segundo que entra, e o do Sanches, é que, além disso, os 2 outros gols do Santos foram jogadas por baixo, né? A jogada do Luiz Felipe pro Marcos Leonardo, o Marcos vai ser titular desse time, um toque aberto pro Luiz, o Luiz espera o Marcos chegar, e o Marcos chega batendo, que é o que ele gosta de fazer e faz muito bem. E o gol do Lucas também é uma troca de passes e ele pega o rebote por baixo. Além disso, no primeiro tempo que o Santos sofreu, ficou no 0-0 inclusive, o Santos criou 4 grandes chances. Nenhuma foi nesses cruzamentos. Você pode até falar naquela cabeçada do Maddison no primeiro tempo que o goleiro pega, mas ela não entra nas estatísticas porque o juiz deu impedimento, que não estava, marcou errado. Mas marcou, então não entra nas estatísticas. Então as 4 chances que valeram e foram boas do Santos não foram em cruzamentos. Até anotei aqui, ó, vamos lá. Aos 18 minutos, pelo chão,
o Felipe Jonathan acha o Marinho por baixo, né? Ele vai à linha de fundo, toca por baixo, o Marinho chuta e a bola sai desviada para escanteio. Aos 35 minutos, uma construção e movimentação pelo lado esquerdo. Se eu tiver o vídeo do jogo depois, eu posso até mostrar isso, tá? A gente tem muito assunto, tem Sanches, tem tática, enfim. Hoje eu preferi gravar aqui mais rápido, mas amanhã eu sento com calma e a gente faz vídeo tático, se eu tiver os lances. Mas aos 35, a segunda grande chance, construção, o Sanches acha um jogador livre pela esquerda depois de uma troca de passe, sem balão. Se eu não me engano, o chute foi o do Felipe Jonathan na trave. Não, o próximo, esse acho que foi do Lucas Braga. Enfim, foi uma jogada perigosa. Aos 37 minutos, 2 minutos depois, tabela por baixo, o Felipe Jonathan recebe do Lucas Braga e acerta, na trave não, um chute perigoso do Felipe Jonathan que vai para fora. E aos 43 minutos, o Santos rouba a bola em pressão com o Marinho, por baixo, o Madison recebe do Mário, depois volta por baixo no Marinho e o Marinho chuta no meio e o goleiro pega. As grandes chances do primeiro tempo no Santos foram por baixo e não entendi por que ficou insistindo em cruzamento. E a gente pode até falar que não fui só eu que comentei isso, né? Ou vocês nas redes sociais. Os comentaristas, tanto o Roque Júnior quanto o PVC, falaram disso. O PVC, inclusive, fala uma frase que eu anotei aqui, ó. O Santos se incomoda com a marcação e passa a cruzar para a área. O Santos, é o que eu falo do abdica. O PVC usou se incomoda. O Santos está tão incomodado com a marcação que começa a dar balão. Sendo que quando jogou por baixo no primeiro tempo, 4 grandes chances. 4 grandes chances. A bola não entrou porque acontece de não entrar. Mas foram 4 grandes chances. E no segundo tempo, dos 4 gols, 2 foram em jogadas por baixo e os outros 2 não foram balão para a área. Foram buscando lá o último homem que vem de frente. E o Madison é muito bom nisso, né? Então funciona. Principalmente em contra adversários fechados. Buscar o Madison nessa posição, não parado no meio da área, mas vindo correndo para pegar de frente. Inclusive, preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Agora a gente já tem mais minutagem do Madison. Então, a hora que o Santos abdicou de cruzamento, levantou a cabeça, deu certo. Agora, o que me incomodou nessa questão, para finalizar, o Diniz pediu o jogo inteiro, né? Teve um lance no segundo tempo, eu anotei aqui os minutos, 5 minutos do segundo tempo, o Diniz grita pro Kaique, que tá quase no meio campo, acho que ele tava mais próximo do meio campo do que da área, joga na área, né? Não vou ficar falando os palavrões. E o jogo inteiro teve essa gritaria. Eu não entendo por que o Diniz insiste nesse pedido de bola para a área, sendo que o Santos joga melhor por baixo. Quando os jogadores se movimentam e recebem na frente e toca para trás, as jogadas são criadas. Eu não entendo por que o Diniz pede isso e o 4-0 não anula isso. O 4-0 deixa feliz, mas a gente precisa apontar que o jeito certo do Santos jogar, e agora vem o elogio, foi por baixo ou buscando o cara do lado oposto que vem livre nas costas da zaga. No caso, o Madison. Enfim, eu acho que esse foi um grande fator para a gente discutir esse jogo, né? Nesse lance que eu citei aqui, os 35 minutos, que foi a jogada pelo lado esquerdo, esse lance é interessante, se eu conseguir ter o vídeo depois, porque lembra no vídeo contra o Atlético Goianiense que eu apontei que sem o Pirani tava um buraco na zaga, no meio, perdão, porque tinha o Gianmota e o Camacho recuados e o Sanches muito na direita. Essa jogada é criada lá pela esquerda, tal como as 4 foram na esquerda, mas eu estou focando nessa, tem o Pirani, tem o Lucas Braga, tem o Marcos Guilherme, tem o Jean jogando pela esquerda e tem o Felipe Jonathan. E o Kaique ali ainda perto. Tinha mais jogadores. A presença de um meia mais ofensivo em vez de Camacho e Jean Mota recuados faz com que pelo menos tenhamos um jogador mais perto da área para tabelar. E quando os jogadores tabelam e se movimentam, as jogadas saem. Então isso é importante. Eu acho que essa é a observação tática que a gente precisa fazer. A segunda, aí eu vou para o centroavante. Eu acho que ficou muito claro, de verdade, que a tática de cruzamento não significa você colocar o centroavante lá que vai passar a dar certo. Um centroavante altão, pirulão. O Bruno ganhou umas 2 bolas de cabeça de fato, mas a dificuldade dele com o pé ainda fica um pouco clara para quando o Santos joga por baixo. Por isso que eu acho que o Marcos Leonardo precisa ganhar cada vez mais espaço com essa saída do Caio Jorge. O Marcos recebe e bate, né? O gol foi isso, de repente, claro que era um gol fácil, entre aspas, né? Ele, o goleiro, mas cara, sem medo, não dominou, não tentou tocar por... bateu. E o Marcos sabe se movimentar. Quando ele virou titular no começo da temporada, ainda na Libertadores, naqueles jogos contra o São Lourenço e contra o Lara, por exemplo, ele estava evoluindo muito a movimentação. Eu acho que a tendência é o Marcos Guilherme e o Lucas Braga brigarem lá na vaga na esquerda. O Marinho, se bem que o Marinho tá mal, né? De repente, enfim, o Marinho na direita e o Marcos Leonardo ganhar essa vaga no meio. Por quê? Porque se o Bruno é só no alto, e isso não garante se o cruzamento não for bem feito, o Marcos também pode ser pelo alto e com certeza é por baixo. Eu acho que o Marcos Leonardo merece mais minutos. A minutagem dele é muito baixa, ele tem feito gols, mais um, né, jogando 5, 10 minutos. Eu acho que a tendência é o Marcos virar titular, ou pelo menos
A tendência, isso indica o Diniz, mas o meu gosto seria o Marcos titular, porque você diminui a possibilidade de cruzamento com um cara que se movimenta bem, mas se cruzar, o Marcos é bom o suficiente para tentar jogar também. Não precisa ter um cara muito alto lá. Acho que a ideia do Bruno nem funcionou tanto. Até porque, como eu falei, no primeiro tempo que não tinha um cara alto, cruzaram 21 vezes. No segundo tempo, 14. E as grandes chances foram lá pro ponta e não pro centroavante parado. Enfim, visões. Não estou cravando aqui nada. Os senhores, por favor, comentem, inclusive, o que acham dessa situação. Acho que de tática é mais isso, pelo menos as minhas anotações. Quero fazer, antes de um jogador a jogador rápido aqui, uma homenagem ao Sanches, um cara que está há 3 anos no Santos, tão querido, né? Eu já tinha planejado botar a Azul Clara hoje, porque o Santos jogou com ela, mas fica também a homenagem ao Azul Claro do Uruguai, ao nosso Uruguai. Acho que é um merecedor, não vejo um nome, e isso com todo respeito ao Copete mesmo, mas o Sanches, eu acho que ele tem o nome merecedor de ocupar esse posto de maior artilheiro estrangeiro. A gente parabeniza o Copete, mas eu acho que o Sanches é muito maior para a história do Santos que o Copete e merece ter essa honraria e continuar jogando e aumentar essa listagem. Entra no hall de grandes nomes, como eu falei, do Rodolfo Rodrigues, do Serras, do Maldonado, do Mansur, que jogou muita bola aqui, do Soteldo, claro, do Molina, que muita gente ama. Eu vou parar a lista, porque senão vou esquecer de gente que não me veio na cabeça agora, mas do próprio Copete, que já citou, né? Mas o do Brian Ruiz, não, tô brincando. Mas o Sanches, do Derby, eu vou falar, porra. Mas o Sanches merece esse posto e eu tô muito feliz que o Sanches ocupou, então ficou uma homenagem ao Azul Claro. Também que legal, né, que ele fez esse gol com a camisa azul clara do Uruguai. É um cara tão representativo, que respeita tanto o time, a cidade, a torcida. Muito legal mesmo o Sanches ocupar esse posto. Fico feliz. Então vamos no jogador a jogador rapidinho. Eu dei um tapa na câmera. Aí, bom. João Paulo salvou o Santos, né? A chance que o Luiz Felipe falha, e de novo, né? Mas daqui a pouco eu falo disso, volta. O João Paulo consegue voltar correndo para trás, de costas, olhando o jogador e fecha o ângulo. Chutou muito mal, é um ex-Santos, né? Kelsen, Keslon, sei lá o nome dele. É Santos Sub-23. E o João Paulo fecha o ângulo. Quando a bola foi, fez a dele, ótima. O Maddison jogou mais nessa posição, ele não precisou defender. Inclusive, a gente precisa lembrar, né? Aos 5 minutos, 10 minutos, não lembro agora o começo do jogo, ele dá um passe para trás que foi igual aos do Pará. Que sorte que não saiu nada e o jogador do Juazeirense chutou para fora, porque senão todo mundo ia ficar lembrando desse lance, porque foi igual ao do Pará. Mas no ataque ele compensou. E aí, o meu comentário sobre o Maddison se ele continuar nessa diagonal, nas costas da zaga de forma inteligente, show. Acho, inclusive, que se no segundo gol foi na direção do gol, a cabeçada mesmo, no primeiro ele tentou mais um passe pro Bruno, e aí em vez de ir pro gol ou pro Bruno, ficou no meio e a zaga tirou. Dá no gol, cara, dá no gol. Ele tem que dar essas bolas no gol, como não deu contra o Palmeiras, ele tem que dar no gol. Quando deu no gol hoje, fez. Ele funciona contra times recuados, é isso que eu queria falar, né? Eu acho que é uma possibilidade boa ele lá na frente contra times que jogam recuados. É mais uma ideia para tentar quebrar essa defesa. Na defesa hoje não teve como, ele não teve nem o que fazer, ele não marcou, errou o passe lá, enfim, mas não teve o que marcar. Começa a funcionar contra esses times recuados, criar uma possibilidade maior. Vamos ver contra times que conseguem atacar contra o Santos como ele vai funcionar na defesa. Isso não é uma discussão de titularidade, mesmo quando eu falo do Pará. A gente sabe que o Maddison merece ser titular, não é isso, ninguém está defendendo aqui a volta, a troca, nada. A gente está elogiando a postura do Maddison lá no ataque, que até não é tanto por baixo, né? Com o Marinho, se bem que nada está funcionando com o Marinho, não funcionou tão bem por baixo. Mas pelo menos nessa chegada na diagonal é muito mais inteligente do que ir pro meio e tentar brigar com os zagueiros. Vai por trás mesmo, como foi no gol, escapa dos zagueiros e pega os caras de surpresa. É muito legal. O Luiz fez uma boa partida, ele errou muito feio nesse lance que o João Paulo precisou salvar. E aí eu vou insistir nesses vídeos recentes que eu tenho feito dessa bola nas costas. O Luiz está com dificuldade nessa velocidade e no domínio. Contra o Atlético Goianiense é a mesma coisa, ele estica a perna de forma lenta e a bola passa. Nesse tipo de jogada tá mal, mas ele teve um lance 1 contra 1 no meio campo, por exemplo, que ele desarma, ele tem ajudado lá no ataque com passes, é uma atuação interessante. O Kaique mais seguro ainda, gostei muito, como ele arma e nenhuma jogada foi criada nas costas dele. O Felipe hoje jogou mais de ponta, mas eu achei que ele não funcionou tão bem quanto o próprio Lucas ali na ponta. E os lances de perigo criados pela esquerda tiveram mais participação do Sanches, que eu não narrei, no próprio chute do Felipe, ou os lances que o Jamota abriu mais. Acho que o Felipe podia ter sido um pouco mais participativo, mas também não tomou bola nas costas, ninguém se criou do lado dele do Kaique, é um ponto positivo.
O Jean errou muito passe, muito lançamento, mas quando acertou, foi essa bola do Maddison, essa bolaça do Maddison. Eu não lembro se a do Sanches foi ele também, até peço desculpas. Mas, enfim, a hora que ele levanta a cabeça e rapidamente joga com domínio e lança nas costas da zaga é interessante. Se ele dominar, ficar cruzando, não dá certo. Acho ainda que a posição do Jean não é de armador, mas essa é uma outra discussão que a gente tem. Sanches já fica a minha homenagem aqui, né? Não preciso nem comentar do jogo, hoje eu só quero homenageá-lo. O Pirani realmente não fez um bom primeiro tempo em termos de ter a bola e jogar, mas ele aumenta, como eu falei na descrição do lance agora há pouco, a possibilidade de toque e de deslocar a marcação por ter mais um cara precisando ser marcado nas jogadas por baixo. É assim que ele funciona, esse é o funcionamento dele. O Lucas Braga e o Marcos Guilherme, eu acho que no primeiro tempo eles estiveram muito abaixo. O Lucas melhorou muito no segundo. Então fica o crédito até pelo gol e pelas jogadas interessantes. O Marcos centralizado é que não está funcionando, né? Tanto que quando o Bruno e o Marcos Leonardo, no caso, entram, o Marcos Guilherme vai para o meio. Não achei uma grande partida, mas 45 minutos foram muito... ele esteve muito prejudicado por precisar jogar de falso 9. Não é a dele de fato, não está funcionando. Eu acho que ele... ou vai brigar com o Pirani ou com o Lucas Braga pela vaga. Não pode ser o falso 9 na qual defende o Marcos Leonardo. O Marinho foi muito mal hoje. De novo, lamento, torço pro Marinho, gostamos dele, mas ele foi muito mal hoje. Acho que, apesar do chute perigoso, por exemplo, ele não conseguiu criar bem e as jogadas do Santos foram muito mais pela esquerda, no lado oposto, do que necessariamente com ele. Quando a bola ia, era o Maddison que recebia e não ele. Dos reservas, eu só quero destacar a entrada do Marcos, já falei bastante do Bruno, mas o Marcos Leonardo, cara. Para mim, o Santos precisa ter o Marcos de titular como substituto do Caio Jorge para pegar não só a bola lá na área, como ele já é bom, mas como evoluir, pegar o jeito da armação também, de ajudar na armação e na movimentação. Acho que o Marcos se movimenta mais do que o Bruno, tem mais capacidade de se movimentar que o Bruno e tem um talento superior aos outros atacantes dali. Inclusive do Marcos Guilherme nessa posição em si. Defendo a presença do Marcos Leonardo como titular. No amor, 4-0, o Santos está praticamente nas quartas. Voltamos amanhã. Beijo, tchau.